O primeiro episódio de The Office é primoroso ao estabelecer o próprio humor e o que a audiência deve esperar de cada episódio. Desse modo, acompanhamos Michael Scott, o gerente regional da filial e o chefe mais inconveniente, ofensivo e idiota possível. E por mais que seu comportamento inadequado, além de suas frases com erros de pronúncia ou citações incorretas, sejam engraçadas de um jeito culposo ou estranho, a graça surge espontaneamente através do constrangimento que o Michael provoca no ambiente, principalmente quando deseja interagir com seus funcionários. Obviamente, para o espectador, tudo é muito proveitoso, até os silêncios embaraçosos, mas só de imaginar estar na pele daqueles funcionários, tendo que participar de reuniões feitas exclusivamente para curar o orgulho ferido do patrão, por exemplo, chega a ser angustiante. Logo, para que determinada situação alcance todo o seu potencial cômico, precisamos ver a reação de desapontamento, mas não de surpresa das pessoas. A vergonha alheia no rosto dos funcionários, que contagia o espectador ainda em território desconhecido, quando não conhece o protagonista o suficiente para simplesmente dar risada da falta de limites, pudor ou vergonha do Michael. Desse modo, nos primeiros episódios, o público responde da mesma maneira que os funcionários ao comportamento inapropriado do Michael, com perplexidade. Porém, principalmente a partir da segunda temporada, passamos a simpatizar com o personagem, porque ele deixa de ser um idiota com um falso ar de intransigência para ganhar profundidade e motivações palpáveis para ser do jeito que é. Ainda no primeiro episódio, o personagem amassa e joga no lixo um documento importante da matriz, querendo provar que sua filial é autossuficiente. Mas quando a representante da sede, Jen, aparece, questionando sobre o papel, o Michael finge não saber o que aconteceu e ainda cobra da recepcionista Pen, crendo, ingenuamente, que ela assumiria a culpa por ele. Falando sobre a redução de pessoal, o personagem compara a situação à de um doutor que, devido à ética, quer dizer, à sua própria distorcida lógica, não deve dizer a um paciente que ele tem câncer. Tirando o ridículo do raciocínio, ele ainda expressa o desejo do personagem de não ser encarregado de dar más notícias, mas no momento em questão, ela ressalta o caráter ligeiramente egocêntrico do Michael, que precisa preservar a ilusão de que é um sujeito responsável por não alarmar seus empregados a fim de sustentar a imagem de chefe amigo, que consegue manter tudo sob controle. O personagem também tem o costume de tirar vantagem até mesmo onde não é cabível, como quando fez um discurso horrível, seguido pela performance ditatorial do Dwight, que conquistou toda a plateia. O Michael noticia o grande feito do seu funcionário com desdém, só para em seguida afirmar ter cativado o cara que cativou 1000 outros caras, como se o mérito fosse na verdade dele. O gerente da filial de Scranton também sempre evita admitir que está errado ou que não tem conhecimento suficiente para falar de determinado assunto, porque ele sabe que a inteligência é valiosa. A fim de passar confiança, ele decide argumentar sobre qualquer tópico, mentindo ou dizendo frases avulsas e sem sentido para provar seu ponto, e quando se sente pressionado, não hesita em colocar a culpa em qualquer outro para se livrar da reprovação. Seu hábito de agir como se fosse perito em tudo é motivado pela ideia de que os indivíduos ao seu redor precisam achar que ele sabe o que está fazendo. Assim, se for reforçar essa imagem, o personagem até se arrisca a sobreviver sozinho na mata, mesmo que só por algumas horas. Sua necessidade de ser aceito e de autoafirmação o faz, por exemplo, esperar o representante de diversidade da empresa estar presente no treinamento para interagir com o Oscar, que apesar dos notáveis traços latinos, nasceu nos Estados Unidos. Ou seja, o Michael queria passar uma boa impressão com algo que ele normalmente não faz, mas acaba apenas reforçando seu lado preconceituoso. Inclusive, ele recusa chamar o Mr. Brown pelo seu nome, achando ser uma espécie de pegadinha, e constantemente interrompe a apresentação do sujeito a fim de demonstrar liderança, como resultado da sua necessidade por atenção e problema com a autoridade. Aliás, o seminário era, na verdade, um sermão para o Michael, devido à sua imitação naturalmente inapropriada de um show do Chris Rock. Outro episódio que constata o quanto o personagem é antiquado perante a questões referentes a minorias é aquele em que a Phyllis é assediada. No ímpeto de criarem uma solução para as mulheres do escritório não sofrerem mais com esses infortúnios, tanto Michael quanto Dwight acabam apenas complementando todo o machismo inerente à situação. E o primeiro é tão alheio ao assunto que acha que misógino é uma espécie de elogio em comparação a sexista. O curioso é que o Michael chega até a pedir perdão em nome de todos os homens, clássico movimento de quem quer se desviar de acusações certeiras, se colocando artificialmente em uma posição mais esclarecida.
Vale mencionar que existe um contraponto à ignorância do Michael em relação ao caso da Phyllis, quando descobrimos que o relacionamento dele com a Jem está horrível por, aparentemente, o casal não ser compatível. O Michael é muito sensível e procura um relacionamento habitual, porém, seu medo de ficar sozinho, a enorme carência e a crença de que por ser um homem deveria valorizar uma mulher fogosa igual a Jem, o impede de terminar o romance. Logo, The Office aproveita uma mazela que existe na sociedade e normalmente afeta um determinado grupo e extrapola para basear seu humor, e continua na piada até o Michael, na maioria dos casos, ser prejudicado por ela. É uma maneira de redimi-lo, descaracterizá-lo como vilão e reverter todo o constrangimento necessário para a crítica, para eventualmente desmistificar certos estereótipos. Isso fica mais claro no episódio em que descobre-se que Martin, um dos funcionários transferidos de outra filial, já esteve na cadeia. Ao invés de tratar o indivíduo com normalidade, mostrando maturidade em relação ao fato, o Michael, e não só ele, não consegue esconder seu desconforto perante a situação, e quando tem a chance, despeja todo o seu falso conhecimento adquirido de anos assistindo filmes e séries sobre como a vida na prisão é degradante e pior do que a rotina do escritório. O Martin, por outro lado, observa atentamente a performance do Prison Mike, e pacientemente discorda de tudo o que foi falado, explicando que sua experiência, na verdade, foi de ressocialização. É interessante que, em um primeiro momento, parece que o Michael Scott age da maneira característica que age porque está sendo filmado, mas gradativamente fica evidente que ele sempre foi desagradável, seja pelo relato dos funcionários, inclusive dá pra ver a tristeza e o cansaço nos olhos da Pen quando tem que falar do seu chefe, ou pela consolidação de suas atitudes infantis ou desconfortáveis. O Michael, constantemente, é visto fazendo piadas sem graça, que só ele acha graça e, ocasionalmente, o leal assistente do gerente regional Dwight, o único que demonstra algum tipo de admiração pelo chefe, mesmo que não exista reciprocidade explícita. Essa é a prova de que, realmente, ninguém gosta de puxa-sacos. Até mesmo sendo praticamente repudiado por todos, embora não aceite ou não enxergue dessa maneira, o Michael menospreza o único que o defende, ri das suas piadas e ajuda nas suas pegadinhas que sempre acabam mal, com alguém chorando ou constrangido. Isso acontece porque apenas o Dwight consegue ser mais inconveniente do que o próprio Michael, ao ponto deste último realmente tentar evitá-lo. O Toby não conta porque o ódio que o Michael nutre por ele é tão profundo e forte que chega a ser impossível encarar como racional. Outra característica proeminente do Michael Scott é sua falta de sutileza, ou insensibilidade, sempre acompanhada de uma considerável dose de drama. Percebe-se este atributo quando o personagem ganha uma luva de Natal e não faz questão nenhuma de esconder sua insatisfação com o presente, sendo que deu um iPod no valor de $400 ao seu amigo oculto. Ou quando antecipou em um mês a festa de aniversário da Meredith, constantemente a chamando de velha e citando seus 2 divórcios, para acalmar os ânimos dos funcionários, preocupados com a redução de pessoal. Também culpou o alcoolismo dela por ter arruinado a festa de Natal com o tema marroquino. Pelo menos percebeu que a reabilitação deve ser voluntária e não forçada para promover seu próprio bem-estar e senso de dever cumprido. Ainda tem um episódio onde o Michael prende seu pé em um George Foreman Grill e acha coerente comparar, como se fossem equivalentes, sua condição com a de um homem que é cadeirante desde os 4 anos de idade. Por fim, quando tentando ser convidado espontaneamente para a festa do Jim, diz que mesmo tendo aula de improviso mais tarde, caso surgisse algo de última hora, toparia sem hesitar. Esse episódio é importante porque é quando o público começa a efetivamente se relacionar com aquelas pessoas, e especialmente com o Jim, ao demonstrarem compaixão, até mesmo com um indivíduo que nem o Michael. Ele invade a festa e os convidados simpatizam com ele. É difícil tolerá-lo ou suportar suas sucessivas frases ofensivas e estúpidas, mas os funcionários da Dunder Mifflin de Scranton, ainda que não queiram admitir, sentem um certo apreço pelo chefe. É claro que isso não os impede de aproveitarem a chance, quando surge, de retribuírem todos os longos anos de inconveniência do Michael no escritório, o insultando livres de represálias. Ideia do próprio Michael como forma de aliviar o estresse depois do ataque cardíaco que o Stanley sofre por causa do treinamento vívido de incêndio do Dwight. Mas é notável que existe, mesmo que minúsculo, um fiapo de carinho recíproco entre os membros da filial. Esse sentimento só existe por causa da mudança consciente do personagem Michael Scott da primeira para a segunda temporada. Se repararmos bem, nos primeiros episódios, a própria caracterização do Michael indicava que ele deveria ser uma figura detestável, temida.
As entradas gritantes, a roupa larga e a camisa que deixa saliente sua papada são características que compõem uma figura maquiavélica, autoritária e desagradável. Tanto que ele é rude com Ryan por querer um sabor diferente de sorvete e expulsa o Toby da reunião por ter feito uma piada, sendo que o ódio que o Michael sente por ele ser do RH ainda não tinha sido estabelecido, indicando que ele era mais intolerante e grosso do que inapropriadamente divertido. Mas os produtores sabiam que isso não poderia durar a longo prazo. Fazer a audiência repudiar o protagonista em uma sitcom não faz muito sentido. Limitaria a evolução do relacionamento dele com seus funcionários e o público ficaria incerto sobre acompanhar essa série. Logo, decidiram reverter a imagem caricata do Michael Scott para torná-lo mais agradável, tanto visualmente quanto em caráter. Essa alteração possibilitou percebermos que o Michael é uma pessoa, antes de um chefe ou de um idiota profissional, como Stanley bem descreve em determinado episódio. Isso significa que ele possui frustrações e traumas em sua vida, tristezas e arrependimentos que o fizeram ficar desse jeito. E como qualquer outro indivíduo, ele tenta superar essas memórias ruins com experiências agradáveis, mesmo que acabe perdendo a noção do ridículo e submetendo aqueles ao seu redor ao constrangimento. Em suma, o Michael possui um bom coração, e em alguns casos até paga o preço por isso, como quando prometeu arcar com os custos dos alunos que resolvessem ir para a faculdade. É evidente que a maioria das suas atitudes altruístas são motivadas pela repercussão positiva que podem causar. Contudo, ainda assim, revelam a faceta bondosa do personagem. O autoproclamado melhor chefe do mundo não deixa de ser inapropriado, inconveniente e um idiota profissional, mas recorrentemente se desculpa pelas suas palavras ou atos e, de um jeito ou de outro, aprende a lição no final do dia, mesmo que defenda sua funcionária Phyllis do bullying e do assédio em um episódio sobre assédio sexual, a assediando sexualmente. Ele também não aprende a lidar naturalmente com a sexualidade do Oscar, por exemplo, mas genuinamente se entristece ao saber que havia chateado aquele que considerava um amigo devido ao uso de uma palavra ofensiva. Termos a noção de que o Michael Scott é bem intencionado de alguma forma é fundamental para torcermos por ele, para ficarmos na expectativa de que o personagem tenha um final feliz, o que se torna possível quando a Holly surge na sua vida, claramente sua alma gêmea. Porém, ela era tão boa que os roteiristas logo perceberam que não poderiam utilizá-la cedo demais e solidificar o casal para manterem o público interessado no romance, além de aproveitarem mais um pouco a personalidade imatura do Michael, já que seu comportamento mudava perto da Holly, ficando mais educado, gentil e preocupado com as palavras. Mas era inevitável eles terminarem juntos. Ambos eram perfeitos demais e a plateia queria ver Michael e Holly unidos, e quando esse momento chegou, o primeiro finalmente entendeu que as pessoas com quem ele trabalhava no escritório eram apenas amigos. Bons amigos, é verdade, mas sua família mesmo era a Holly. Quando atingiu essa percepção, o personagem pôde finalmente partir.